Vai pro inferno, cowboy. Olha quem tá vendo no YouTube irmã, da cadê Rádio a mãe? Energia, o Marcão aparecendo. O Marcão, mano, os dois, né? Tá Igualzinho, cheio de velho. coisa pra fazer também, meu irmão, irmão. ué. Nossa senhora, olha a perninha, velho. Nossa, Nesse Foi momento, no YouTube, a gente acompanha imagens do Marcão na academia. Nossa, tá tremendo Nossa, ali, lascar, velho. velho. Ué, o mano, faz os dois, velho. Não, É meu que ele tem irmão. cabelo, né? É que aquele ali tem cabelo, mano, não tem. Né? Ô, mano, quem Fala tá aí, sem seu cabelo. lazarento. Quem tá sem cabelo é o Dorival, né? Tá uma puta aí. Falou que o time rendeu bem tudo, mas que até a derrota seria injusta pro Corinthians, né? Você acha que foi tão injusto assim, mano? Eu acho que a derrota seria, Mota. Eu acho que o resultado realmente seria de empate, pelo que produziu o Corinthians e pelo que produziu o São Paulo. Acho que o resultado mais justo seria esse. Mas, de verdade, Mota, se tem uma palavra pra definir a postura do Corinthians ontem no Clássico, foi decepção. O Corinthians começou melhor que o São Paulo, talvez aí nos 10, 15 primeiros minutos. Não que tenha criado lá grandes chances, enfim. Mas o Corinthians era um time com mais iniciativa, era um time que estava tentando propor o jogo e o São Paulo se defendendo. O Corinthians ele acaba esbarrando, Motinha, justamente nessa falta de postura. Eu não sei se talvez aí o Corinthians tenha achado que poderia vencer o São Paulo em qualquer momento e tenha deixado o ritmo cair, principalmente no decorrer do primeiro tempo. O São Paulo, quando consegue a sua primeira finalização no jogo, é o próprio gol. O São Paulo até então não tinha criado nada. Um lance que foi ridículo, porque esse Carrídio, esse frouxo, que é bom jogador tecnicamente falando, mas desculpa, Mota. O cara pra jogar de segundo volante, o cara ele tem que ter pegada. O Danielzinho, Mota, ele já vem mostrando, já desde a época do Mirassol, Muito que ele é bom, um cara bom aí de cruzamento, ele é um cara bom em bolas paradas. Então quando você tem um cara desse pegando uma bola, você tem que encurtar o espaço pra não deixar esse cara poder cruzar pra dentro da área. Justamente pra usar o principal fundamento que ele tem. E ele vem usando isso no São Paulo, tanto que várias jogadas aí de gol, inclusive no jogo do São Paulo contra o São Bernardo, aí o gol parte de um lance dele. Então nesse caso, Motinha, o Carrídio ele não faz menção nenhuma pra tentar dar o bote no Danielzinho, ele deixa o Danielzinho cruzar do jeito que queria pra dentro da área, e o André Ramalho também, parece que comeu uma feijoada, não conseguiu se deslocar pra tentar impedir o cabeceio do Tapia. Uma bola que vai entre ele e o Gustavo Henrique, mas aquela bola é muito mais do André Ramalho do que do Gustavo Henrique. Então, pra mim, aí uma falha defensiva gritante do Corinthians, num time que perdeu a postura que teve aí nos primeiros minutos da partida. Mesmo assim, Mota, o Corinthians aí eu volto a criticar. O Bagre Alberto, o Finazzi Bonito. Porque, de verdade, Quintino, eu não sei, mano, o que esperar desse cara. Pediu ele na seleção outro Não, dia. isso aí foi em 2024, eu acho. Ai, na ai. época 23. Mas pediu, 24. cara. Mas é que tá, o Vitor Pereira conseguiu extrair do Yuri Alberto que outros senadores não conseguiram. O Yuri Alberto, cara, ele vive de lampejos em bons lances, como ele teve aí na final da Copa do Brasil, naquele gol que ele marcou, o primeiro gol do Corinthians no Maracanã contra o Vasco. Mas ao mesmo tempo, 5 minutos depois, ele perde um gol que é muito mais fácil de ser feito do que o que ele fez. O lance ontem, ô Quintino, quando tava 0-0 ainda, que tem um lançamento pra dentro da área do São Paulo, que o Arboleda vai dar uma Erra a pichotada. na cabeçada. Não, ele sozinho com o zagueiro do São Paulo, ele sobe, e o zagueiro do São Paulo não tá esperando aquela pichotada, e ele praticamente fica parado no chão. O Yuri Alberto, ele tá soberano na jogada, ele consegue cabecear por cima do gol, e o goleiro do São Paulo vendido no lance, porque o goleiro saiu pra tentar interceptar o cruzamento, se eu não me engano, acho que foi o Arboleda, que dá uma canelada na bola, joga a bola pra trás, e o Yuri Alberto sozinho, ele desperdiça o lance de cabeça. Depois o São Paulo faz esse gol aí na primeira finalização que teve, e pouco tempo depois, ainda no final do primeiro tempo, o André vai tentar um chute ali, ele acaba escorregando, a bola sobra pro Mateuzinho, que cara a cara com o goleiro do São Paulo também não pode desperdiçar aquele gol. Posso fazer uma Não pergunta pode, pra você? velho. É sério, não é sarro, não. O Corinthians e o Vasco foram os últimos times a entrarem de férias. Tiveram 10 dias, 9 dias de férias, mano. Ô, Eu não acho- Quintino, sabe por que eu não acho, cara? Sabe por que eu não acho? Porque quando você tá no começo da temporada, e o Corinthians praticamente aí, ele emenda a temporada, vamos falar de 10 dias de descanso, mas ele emenda a temporada. Então é um time que ainda não pode falar a respeito, olha, eu fiquei um mês de férias e eu tô precisando readquirir minha forma física. Jogador, Quintino, quando entra em campo, o cara esquece disso daí. O próprio Marco Aurélio, participei do programa ontem do Domingol com ele, e ele fala isso, e é médico. Marco Aurélio Cunha. Quando a gente vai falar a respeito disso, tem um monte de sabichão aí formado pelo YouTube que foi, mas você não é médico, você não é fisiologista. Eu tô falando de um cara que é médico. Tô falando de um cara que trabalhou muito tempo no futebol e ele fala que isso é frescura. Porque hoje em dia, ô Quintino, é muito fácil o jogador se blindar em termos de conversinha fiada, de fisiologista e preparador físico.
Antigamente a gente viu uma série de jogadores aí trabalhar fundamento depois de treinamento. Hoje esses caras não treinam bosta nenhuma. Tanto que a gente não tem mais cobrador de falta no Brasil. São raros. Cobrador de escanteio a gente não tem também. Isso porque não treinam. Porque vivem nessa bolha, dessa blindagem ridícula que existe em cima de jogador de futebol. Olha, porque terminamos aí de jogar dia 21, 22 de dezembro e já tivemos que voltar. O jogador quando entra em campo, irmão, o cara não tá mais pensando nisso. E se você perguntar pra qualquer atleta das antigas, o cara vai falar a mesma coisa. É que hoje em dia existe um protecionismo ridículo em cima de jogador de futebol que dá até pena. Eu olho pra esses jogadores e dá a impressão que esses caras moram na Síria, que eles não ganham nada, que eles passam fome, porque é isso que muita gente na mídia joga. É esse o discurso de muita gente da mídia. Aí quando volta pro segundo tempo, eu esperava uma iniciativa do Corinthians como teve no começo do primeiro. E também não teve. O Corinthians, pra falar a verdade, ele só teve uma postura digna do que é ser Corinthians depois que ele empatou o jogo com 45 do segundo tempo. Porque o São Paulo se sentiu confortável durante praticamente 95% do segundo tempo inteiro. Isso é ridículo, mano. Jogando na Neoquímica Arena. Pra 45 mil pessoas. Esses caras têm que ter mais vergonha na cara. E eu cobro isso, Quintino, sabe por quê? Porque eu venho batendo nessa tecla que esse elenco do Corinthians ele tem qualidade, mas é um elenco vagabundo. É um elenco vagabundo, é um elenco que não corre. Eu discordo é um elenco de que você. corre pra não chegar. Eu não acho que o elenco tem qualidade. O time titular tem qualidade, o elenco não. Não, mas se você pegar pontualmente, Quintino, alguns jogadores aí que estão no elenco, por exemplo, um Vitinho, um André, um Kaique, o Guinegão... Esse André é bom, hein? Esse André é bom, hein? Mas são jogadores, Quintino, que dentro de um contexto, é que o Corinthians ele tem algumas posições aí que realmente eu concordo, não tem substituição. Lateral direita, lateral esquerda... O Garro não tem um substituto à altura. É, o Bidon. Hoje quem tá fazendo as vezes aí do Garro... Na Copa do Brasil ele jogou um pouquinho mais atrás, né? Não. O Bidon nas últimas partidas, inclusive, ele tem jogado inclusive na armação. Quem tem jogado aí praticamente na armação, por exemplo, o Corinthians ele tava jogando com o Ranielli, com o Maicon na esquerda, o Carrillo na direita, ou o Martinez na direita. E o Bidon ali centralizado na função do Garro. Então o Zinedine Bidon ontem resolveu de novo. Mas é muito pouco. É muito pouco. Então, pra mim, a postura do Corinthians foi decepcionante. O São Paulo ainda tá nesse período de transição, crise política lá, o time tá sendo montado novamente. Ontem o Corinthians tinha muito mais obrigação de jogar do que o São Paulo. E pra mim, de verdade, Sombra, o Corinthians aí no término do jogo aí deu aquela pressão. O São Paulo também correu o risco, até se tivesse mais 2 minutos de jogo, de tomar uma virada. Mas eu acho que o que o Corinthians produziu aí pra mim ontem foi decepcionante. O time só teve postura que a torcida espera depois que empatou o jogo e nos minutos aí adicionais. São 5, 6, 7 minutos, acho que teve de acréscimo no segundo tempo. Ali sim o Corinthians correu, mas fora isso, pra mim, aí foi um time muito abaixo. Vamos lá, mano. O Dorival, mais uma vez, falou de reforços, né, mano? Pra acelerar. Esse Dorival é um desgraçado também. Que é isso? Desgraçado, velho. Que metralhadora hoje. Tu elogiou ele no final do ano, foi no confronto. Mas aí que tá, ô Quintino, esse Lazarento. Não, você vai entender o porquê, porque tudo pra mim tem um porquê. Tudo tem um porquê e tem uma explicação. Calma, mano. Esse desgraçado, quando o Kaká não tava jogando, o Atlético Paranaense tava de olho nele. Vocês lembram dessa notícia? Falei aqui. Então. Falei, o Atlético Paranaense tá de olho nele. Motinha, foi esse Lazarento colocar essa porcaria desse Kaká improvisado de novo. Ele me tira o Jacaré, Quintino, lateral direito da Copa São Paulo, não põe o moleque pra jogar contra o Bragantino e põe o Kaká improvisado. O que aconteceu? O Corinthians tomou 3. E pasmem, os 3 gols em cima do Kaká. Os 3 gols ele teve falha. Então, ó, esse Lazarento desse Dorival, que tava com uma transação praticamente encaminhada, acabou. Ele primeiro põe o Kaká pra jogar, os 3 gols são em cima do Kaká, e esse Lazarento ainda me sai machucado do jogo. E detalhe, ou seja, ele teve uma distensão abdominal. Por isso que eu tô falando. Olha que cavalo de Troia esse Dorival aí, Quintino. Se tivesse feito, se não tivesse colocado essa tranqueira desse Kaká, o Corinthians poderia até perder do Bragantino, mas ia perder de 1-0, não ia perder de 3. E o Kaká já tava indo, velho. Já tava quase certo, né? Pois teve uma lesão no gente, abdômen aí, teve um estiramento aí no abdômen, no músculo lateral do abdômen. Estiramento? Ferrou com nós. E aí o Atlético Paranaense, acho que pelo jogo que ele viu, né, desistiu do negócio. Então falou, tô fora, saiu, né? Agora, tem mais um jogador que o Corinthians tá interessado, viu, mano? Que é o Vini Souza, do Wolfsburg. Wolfsburg. Volante aí por empréstimo, 26 anos. Foi namorado da Anitta, né? Pegou a Anitta, o Vini Souza. E aí... Pegou? Pegou bem. Ex da Anitta, né? Então, o Vini Souza aí tá no radar do Corinthians, já fez uma proposta por empréstimo, tô esperando a resposta aí, mano.
Um volantão. Mas, ô Motinha, é uma transação que eu acho que vai ser difícil acontecer. O Vini Souza, ele teve o início da carreira aqui no Flamengo, jogou pouco na época do Jorge Jesus. Não chegou a fazer 10 jogos aí na equipe titular do Flamengo e foi vendido. Com relação a ele, Motinha, o Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. Ele era titular, o técnico saiu, ele acabou perdendo espaço também. Mas para um cara que custou 15 milhões de euros, eu duvido que o Wolfsburg vai dar um mole assim de... ainda mais emprestar. Se o Corinthians estivesse interessado na compra, talvez houvesse uma negociação. Agora, empréstimo, Mota, eu acho que vai ser meio difícil. Ainda mais ele que ganha em torno de R$1 milhão lá na Alemanha. É um cara que poderia estar vindo aí pro lugar do Bidon, porque o Bidon aí, todo mundo sabe que tem uma transação aí envolvendo aí o próprio Arsenal. O Arsenal tem interesse no jogador. Se o Arsenal realmente sacramentar essa proposta de 50 milhões de euros, por mais que a multa seja 100, mas eu acho que o Corinthians não vai fazer muito esforço para segurar, porque 50 milhões de euros é uma quantia exorbitante pro molde do futebol brasileiro. E aí esse cara viria talvez nessa condição, Motinha. Mas de verdade, eu acho que nos moldes atuais aí, um empréstimo, eu acho que talvez não role, não. Só mais uma notícia, mano, que ontem o Dorival até citou, né? A história do Martinez, né? Que tá perdendo espaço no Corinthians, não tá 30 dias fora do Corinthians, não volta da Venezuela. Era pra ele ter chego ontem. Pô, de novo? De novo. É exatamente isso, por causa do histórico, né? Os caras estão meio desconfiados. Por causa do histórico. O cara não atende nem o Dorival, meu. E o cara não atende o Dorival, não tá falando com a comissão técnica, não responde, né? E aí o Dorival... E o Sombra ficou com dó aquela vez que eu critiquei ele. Ele que vai pro inferno também. E aí vocês ofereceram pro São Paulo, né? Querendo empurrar o trambolho aí, você é louco. Não, mas não é que o Corinthians quis empurrar não, Motinha. O São Paulo tinha interesse ou nele ou no Ranieri. Ou nele não, era no Ranieri. Não vi que ele empurrar essa Não, era no Ranieri ou no Martínez. O Corinthians tentou empurrar pro São Paulo. Relaxa que a gente não quer ninguém de vocês, cara. Falou do outro. Nenhuma tranqueira. Então, e por falar nisso, Motinha, até uma declaração aí do Crespo, foi ele quem disse. Ele falou, não, do Corinthians eu não quero ninguém. Mas ele falou que ele vai ajudar o Alisson a sair do Trica. Ele falou, eu quero no meu elenco... A declaração do Crespo. Ele falou, eu quero no meu elenco jogadores que estejam focados aqui. E se o Alisson quiser realmente sair, eu vou ajudá-lo. Ele falou, ou seja, se ele não tá com a cabeça no São Paulo, a gente ajuda a sair. Exato. Então, é um cara, Motinha, que pode ser que chegue na diretoria e falou, não precisa fazer jogo duro não, que se o cara não estiver satisfeito aqui e quiser ir embora, eu não vou querer contar com um jogador insatisfeito. Não, mas o São Paulo, agora eu vou falar a história do São Paulo. Isso parte aí, né, toda essa história e tal, do Alisson, que realmente liberou para negociar, o Corinthians negociar com o São Paulo, a ida dele para lá, e o Crespo deu essa resposta aí, falando se ele queria algum jogador do Corinthians, ele falou que não queria nenhum, que não queria ninguém do Corinthians, né? Um monte de tranqueira, né? Ele falou que não queria ninguém do Corinthians e falou sobre a situação do jogador. Se ele não quer continuar aqui, a gente vai fazer tudo para ele ir embora. Se não tá com a cabeça no São Paulo, não serve para mim. Basicamente foi isso que o Crespo falou. Então a gente vai ajudar ele a sair do São Paulo, né? Sim. Ok? E por parte do São Paulo, o São Paulo falou, não vamos pegar nenhum jogador, ou contrata ou paga, né? Por empréstimo, o São Paulo também não quer fazer, porque não acredita que o Corinthians vai pagar. Então, ou paga, faz o acordo. Caloteiro, né? Time caloteiro. Então... Desculpa, o Corinthians é o melhor pagador do Brasil. Vamos perguntar. Hoje, vamos perguntar o melhor pagador do Brasil. Ó, pra você ter uma ideia. Ué. Meu Deus. Momento fanfarrão. Peraí, o presente não me deixa mentir. O Corinthians é tão bom pagador, ô Quintino, que o Corinthians ofereceu como garantia a premiação da Copa do Brasil para pagar as parcelas da Caixa de 2026. Ou seja, parcelas que nem estão vencidas ainda. Não, vocês não ofereceram. Os caras foram lá e pegaram. É diferente. Não, pegaram não. Isso daí tá em contrato, seu jumento. Isso que eu tô falando. Não é que se ofereceram. Mas o contrato foi proposto pelo Corinthians, mano. Brincalhão. Motinha, se eu sou São Paulo, isso aí quem propôs foi o Corinthians. Acabou o Corinthians, vai pelo amor de Deus. Fala aí, mano. Mas, ô Mota, só mais uma informação com relação ao Corinthians aí. O Corinthians ele acabou fechando com o Santos aí o mando de jogo. O Corinthians vai mandar a estreia dele no Campeonato Brasileiro aí contra o Bahia na Vila Belmiro, justamente para poder fazer a antecipação do jogo que seria na quinta para quarta, já que não haveria a possibilidade de fazer esse jogo na Neoquímica Arena por causa do calendário. São Paulo vai estar enfrentando o Flamengo aqui no Morumbi. São Paulo joga no Morumbi. E aí o Corinthians optou aí por estar jogando na Vila Belmiro. E depois o Santos vai ter um jogo também aí dentro da Neoquímica Arena. Não, o Santos é antes. O Santos é dia quinta, 25, domingo que vem. Não, sim, mas o Corinthians é quarta, entrando no acordo aí por causa disso.
Contra o Corinthians e ele Bahia. vai- Isso. O Corinthians ele vai ter a estreia do Campeonato Brasileiro antecipada pra quarta e não na quinta. E no domingo enfrenta o Flamengo. Deixa dia tudo 1º de arrumadinho aí, fevereiro. sem bagunça, hein? Tem Não, bagunça. meu estádio não tem bagunça, não. Diferente Não, daquele eu tô falando pardieiro que aqui. você Não mora. vai deixar tudo Pardieiro. desarrumado, aquela zona que vocês gostam de fazer. Deixa tudo arrumado aí. Eu vou lá ver depois, hein? Tem que Peraí, a esse bandeira lá, barraco aí mano. que Fica a vocês têm bandeira. aí, velho. Mas é verdade, velho. Nem dá pra exigir tanto. É capaz do Corinthians ainda levar e deixar uns copos d'água lá, sabe? Aqueles galões de água. Isso. Sabe? Tipo. Não tem dinheiro nem pro uniforme, rapaz. Pediram pro Fluminense pra jogar com outro Ô, uniforme. ô, Vocês bacana, não tinham isso aí é uniforme, passado. O primeiro uniforme, rapaz. Isso aí é passado, filhão. Isso é passado. Passado, O faz Corinthians é o 2, time 3 mais meses. Como é pagador que do passado, Brasil. rapaz? Passado, irmão. Passado. Cara Hoje de a pau. realidade é que o Corinthians antecipa parcelas, velho. Antes do vencimento. É o Cuiabá tá Esse cara esperando. da família, RG, que paga 3 boletos, 2 boletinhos e já acha que é o dono da Cuiabá casa. tá esperando É nóis, antecipação também, viu, mano? É. Mas pagamos antecipado, inclusive a terceira parcela da CNRD, o Cuiabá estava envolvido nesse pagamento. Acabou o Corinthians, pelo Bom, amor de Deus.